Olá pessoal, muito boa noite. Estamos começando mais uma edição do Esporte na TV, aqui na Vale TV. Eu sou Gustavo Hennemann, fico com você das 19 às 19h30 nesta quinta-feira, dia 4 de agosto. Bom pessoal, vocês sabem que podem nos acompanhar sempre no canal 14 da NET, aqui para Novo Hamburgo, também Sapiranga, Campo Bom e Estância Velha. Temos também o canal 6 da NET aqui para São Leopoldo. Nosso site valetvplay.com, você também pode nos assistir, né? E também nossas redes sociais, Facebook, Instagram e no YouTube da Vale TV. Temos ainda aplicativo para iOS e Android no valeTV.play. Bom, para a gente começar nessa quinta-feira o programa aqui na Vale TV, lembrando que o programa gravado nessa quinta-feira, o Inter já está em campo nessa noite. O Inter vai enfrentar o Melgar lá no Peru a partir das 19h15, então o jogo aí que o Internacional vai ter primeiro jogo, o jogo de ida aí das quartas de final da Copa Sul-Americana e o jogo de volta na próxima quinta-feira, dia 11 de agosto, às 19h15 também, mas aqui no estádio Beira-Rio. O Internacional que no Campeonato Brasileiro ocupa a sexta colocação com 33 pontos. O Inter vai ter no final de semana um jogo complicado, que não é fácil também enfrentar o Fortaleza lá no Castelão, jogo no domingo às 18 horas, né? Esse jogo também bastante importante, apesar do Fortaleza estar na zona de rebaixamento. E por falar no Z4, tem o Juventude também em campo nesse final de semana, o Juventude que é o lanterninha com 16 pontos. O Juventude vai jogar em casa neste sábado contra o América Mineiro, aqui no Alfredo Jaconi, sábado 16h30, essa partida. E lembrando de Grêmio, o Grêmio também joga nessa semana ainda. O Grêmio enfrenta nesta sexta-feira, amanhã, o Guarani de Campinas, lá no Brinco de Ouro, em São Paulo, jogo a partir das 21h30. O Grêmio que é o quarto colocado nesta Série B do Campeonato Brasileiro, com 37 pontos. Bom, pessoal, a gente vai continuar falando de futebol hoje, aqui no Esporte na TV, porque eu recebo como convidado desta noite o Douglas Ramos, que é preparador físico e das equipes Sub-17 e Sub-15 do Esporte Clube Novo Hamburgo. Douglas, boa noite, seja bem-vindo aqui ao Esporte na TV. Boa noite, Gustavo. Boa noite, amigos e amigas do Esporte na TV. É um prazer estar aqui. É uma satisfação enorme poder estar aqui conversando com vocês. Bem bacana que no começo, aí no primeiro trimestre do ano, digamos assim, trabalhei com o Douglas lá no Novo Hamburgo. A gente conseguiu conhecer um pouco do trabalho do Douglas, né, que esteve, além da base, também teve sua parte no profissional, ali no Campeonato Gaúcho, né, Douglas? Conseguiu contribuir e mostrar um pouco do teu trabalho já no profissional do Noia. Acho que essa experiência também te agregou bastante para estar agora auxiliando a categoria de base, onde tu já estava, mas num vice-campeonato do FPAN que o Noia conquistou nesse último final de semana aí. Com certeza, com certeza. É um feito histórico, né, para a nossa categoria, para a base, né, anelada, para o Esporte Clube Novo Hamburgo também. Foram jogos muito difíceis, né, com equipes de alto nível, né, do cenário nacional. E poder chegar no vice-campeonato, sem dúvida, confesso que estou digerindo ainda, né, os sentimentos, as emoções que a gente teve lá no decorrer desses 8 dias, né? Foram 9 dias e 8 jogos. É então, bastante coisa, né? Isso. Para a preparação física é complicado, né? Ah, com certeza. Acho que a gurizada chegou cansada, exausta. O nosso maior objetivo, né? O maior trabalho lá é justamente essa recuperação, né, dos atletas, porque o intervalo de descanso é muito pequeno. Então, tu tem que focar ali na alimentação, no sono e na hidratação desses atletas, né, para poder no outro dia eles estarem aptos, né, para a demanda do jogo. A equipe do Noia que ficou vice-campeã do FPAN, da Sub-15, né, comandada aí pelo Luiz Soster, treinador, que vai estar aqui já na próxima semana, provavelmente. Já estamos encaminhando a presença dele aqui de novo, que ele já teve antes de ir para o FPAN. Ele esteve aqui no programa, comentando que seria realmente uma competição bastante difícil, pessoal. E realmente o Novo Hamburgo teve jogos bastante complicados. Eu até tenho aqui a tabela que o Novo Hamburgo enfrentou. Pô, venceu o Curitiba, né? Pô, a equipe de expressão está na Série A do Brasileiro, claro que é a categoria de base.
Teve uma derrota para o Inter na fase classificatória por 1-0 ainda. O Curitiba também foi uma vitória por 1-0. Depois ganhou do Juventude de 2-1. Teve uma derrota para o Palmeiras de 1-0. Depois, ainda na primeira fase, também teve o Guarapuava, 2-2, né? São essas, fiz aí em ordem contrária, na verdade, do que começou a primeira fase. Depois, em quartas de final, o Novo Hamburgo bateu o Palmeiras. Pô, 2-0 venceu o Palmeiras, é um feito histórico já. Depois, novamente, o Curitiba, empate 0-0. Nos pênaltis, o Noia passou 6-5, mas acabou, né, na final, chegando à final histórica, claro, mas perdendo para o Inter por 3-0. O Inter que é comandado por outro treinador aqui do Vale dos Sinos, o Éder Moraes, que é o treinador do Internacional. Passar de Palmeiras, Curitiba, Juventude, vencer essas equipes, com certeza foi fantástico para vocês lá, Douglas. Com certeza. A gente sabia, né, das dificuldades desses adversários. O jogo contra o Palmeiras ali, a gente foi impecáveis, né? A gente conseguiu passar para os atletas e eles conseguiram entender, né, o que o professor pediu, o que nós da comissão ali passou para eles, e eles conseguiram transferir, né, e botar para dentro do campo ali do jogo, e a gente conseguiu sair com esse excelente resultado que foi, eu acho que, sem dúvida nenhuma, acho que o divisor de águas, né, para nós na competição. Em questão de preparação física, como é que tu trabalhou esses atletas para chegar nesses 9 dias, 8 jogos, essa carga tão pesada? Como é que foi esse trabalho da preparação física nesse sentido? A gente soube, nós da comissão, soube, né, que a gente iria participar do FPAN há uns 3 meses atrás, né, e dentre esse espaço tem as nossas competições, né? Tem o estadual A também. gente tem o estadual, tem a Encosta da Serra e tem a Liga Serrana, que a gente participa também com essa mesma equipe, né? Que iria para o FPAN. Foi um período, né, entre esses jogos e competições, 20 dias de treinamentos a gente pôde separar para ir para a FPAN, né? Então foi uma preparação de 20 dias, né? Só de treinamentos, né? Controlando carga, ali situação de jogo. Foram 20 dias, né? A gente pôde alinhar os meninos e, como eu te falei, poder passar para eles e eles entender a ideia, né? Que a gente propôs para esses atletas eles entenderem. Os resultados aparecem e, consequentemente, as vitórias, né? Então, eles entendendo o que a gente passa para eles é um fator fundamental. Em questão agora de preparação física, que tu trabalha na base, como é que tu gosta de trabalhar? Tu que agora também teve essa, né, já a oportunidade de estar no profissional, teve já uma experiência bacana ali com o Noia Gauchão, que conseguiu a vaga na Série D, né, do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Como é que foi essa experiência e o que tu levou agora para a base nesse período que tu retornou para eu iniciei na categoria sub-15, né? Depois fui responsável pela categoria sub-17 também, né? Então, tive uma passagem também pela sub-20 e, como falaste, né, no início do ano, por um curto período, mas tive o grande convite, né, de poder estar integrando no departamento profissional do clube, podendo fazer esses jogos do Gauchão. Foram 5 jogos, né, mas experiência única, até sou bastante grato às pessoas responsáveis, né, que fizeram esse convite, que me deram essa oportunidade lá. Sem dúvida, foi de suma importância para o meu pessoal e para o meu profissional também. Claro. Então, poder ter essa bagagem lá em cima já, né? Vivenciando com profissionais qualificados que lá estavam, tanto comissão quanto atletas, foi uma experiência incrível que sem dúvida, eu estou colhendo frutos, né? Dessa experiência ainda. E conta para nós um pouquinho mais da tua história aí dentro já do esporte, do futebol. Como é que tu chegou no Novo Hamburgo?
A gente conversava antes de começar o programa aí que tu é professor de futevôlei, eu sei que os caras gostam de futevôlei também no vestiário, tinha até uma mesinha lá para os caras dar uma brincada lá, né? Pois é, sou professor de futevôlei, né? No clube eu iniciei logo na volta da pandemia, né, em 2020. Então, não faz nem 2 anos, né, que eu tô no clube. E eu já poder ter essa trajetória, me considero muito abençoado, né, por eu ter conhecido essas pessoas, né, ter feito já essa trajetória que está sendo brilhante para mim, né, sendo novo, né, no esporte e no clube também, né. Não trabalhava com futebol antes, era o meu desejo, né, mas estava no futevôlei, mas já pensando na área, né, sempre me qualificando, né, com cursos online, com cursos presenciais, sempre para poder me capacitar, né, e estar pronto para as oportunidades, né. Tanto que eu tive essa oportunidade no profissional e pude fazer um bom trabalho lá. Espero voltar, né, mas como eu disse, tem que estar sempre se capacitando, né, se qualificando, até porque o ramo da preparação física, né, evolui muito rápido, né, passa ano, vira ano, está sempre evoluindo. Então nós, professores, né, e profissionais da área, tem que tá sempre se atualizando, né. Com certeza. Hoje tu cursa Educação Física, é isso, né? Isso. Faço educação física ali na UBRA, né, não sou formado ainda, e alguns cursos, né, de qualificação, né. Inclusive, estou para terminar agora o curso da Comebol, curso muito interessante também, com temas bem interessantes, né. Até fica o convite para os meus colegas, né, preparadores físicos que queiram fazer. É um curso bem interessante mesmo. Quem Da própria área, ministra sim. isso, quem ministra é o preparador físico Felipe Rabelo, né? Ele está num clube da Espanha, lá, o Real Valladolid. Aham. Então, tem temas abordados com Fábio Maceridian, que é uma lenda da preparação Teve no física da Inter há pouco tempo. seleção brasileira. Guilherme Passos, que é o fisiologista da seleção. Então, são temas muito interessantes e, como falei, né, sempre atualizados, né? Porque a preparação física de uns 15, 20 anos para cá evoluiu drasticamente, né? Antigamente a gente tinha uma preparação física, digamos, um pouco engessada, né? Não que era errada, Sim, sim. mas hoje em dia tu consegue dar as tuas valências físicas em cima do trabalho do treinador, né? Tu pega o Sim. modelo de jogo do treinador e consegue fazer um trabalho de força, de potência, Moldar de a partir daquilo ali. resistência, exato. Tu faz as manipulações, né? Tu manipula em cima de um jogo reduzido, né? Que são espaços mais curtos, mais longos, mais jogador, menos jogador, com goleiro, sem. Aí tu faz essas manipulações em cima das tuas valências, né? Físicas que tu quer pro dia, que tu quer pra semana, em cima do modelo de jogo do treinador, que é fundamental hoje em dia, né? Então, outro fator que eu considero muito importante também para ajudar, auxiliar nesses trabalhos é a gestão de grupo, né? A gestão dos teus atletas, a gestão de pessoas, né? Tu poder passar confiança pro teu atleta, tu Claro. ser leal e fiel a ele. Eu acho que o trabalho, sem dúvida, fica muito mais leve, eles conseguem te entender a ideia que tu tá querendo, né, passar. Um ambiente mais leve também, né? Ambiente e os resultados aparecem, né? Os resultados aparecem dentro de campo e, consequência disso, os títulos, as campanhas. Sim. Até uma pergunta que às vezes eu faço aqui para o pessoal, até mesmo da preparação física que vem. Tu falou que antigamente era um pouco diferente, questão de preparação física, enfim. Mas também nós tínhamos mais jogadores de futebol do que atletas de futebol, digamos assim, né? Com Esse certeza. jogador é diferente de atleta. Hoje a gente vê muito mais atletas né, que o futebol se tornou mais veloz, né? A dinâmica mudou do futebol. Não sei se tu concorda com isso Com também. certeza, eu concordo. Antigamente era justamente isso, né? A gente tinha mais jogadores ali. Mais técnica, mais mais drible, enfim. técnica e digamos que pensava menos, né? Então, como eu te falei, evoluiu bastante, né? A evolução e tu ter essa linkagem com o modelo de jogo do treinador,
para a parte física, é fundamental, né? Então, o preparador físico tem que estar apto, tem que entender, né, pelo menos o básico, né, para poder estar inserindo, né, essas valências físicas junto com o modelo do treinador. Claro. E assim, Douglas, na tua opinião, o que muda, né, já que tu teve essa experiência, questão de profissional, questão de categoria de base, o que muda a preparação física para a base e a preparação física profissional? Porque são diferenças bem grandes, né? Gurizada de 15, 14 anos ali, 16, 17 anos, chegando para o profissional que precisa de uma carga bem mais elevada, que a exigência é muito maior. Sim. A gente tem que dar uma atenção à questão fisiológica, né? A maturação dos atletas, que os atletas profissionais são já maturados, né? São homens formados. Formados. Tu falaste aí, né? Esses atletas chegando lá em cima, 15, 16 anos, tem que levar em conta, né? Tem que ter, digamos, um pouco de paciência, né, com esses atletas para poder moldar eles, né, fisicamente, para poder estar no nível, né, igual aos dos outros companheiros, né, que já estão há mais tempo. Sim. E são mais, né, formados, né? Mas muda bastante, assim, a questão de trabalho, cargas, enfim, o que muda, assim? Muda porque tu tem que ter o feeling ali, né? Tu tem que entender o atleta, que tu não vai dar uma carga para um atleta que recém subiu da base, para o profissional, e a mesma carga para o atleta que já está lá há mais tempo. Uhum. Tu tem que ter essa dosagem aí, né? Tu tem que fazer esses controles de carga para poder passar para os dois, né? E os dois no mesmo nível, poder pegar um condicionamento, né, com cargas diferentes. Então, quer dizer, exemplo, o Gustavo está lá, eu vou dar uma carga para o Gustavo e vou dar a mesma para o Douglas, que chegou há um mês. Sim. Tu vai manipulando, né, vai dosando as cargas até chegar a uma carga ideal e, agora vamos manter a mesma carga e vamos seguir o trabalho. E agora vocês estão se preparando para outras competições? Enfim, como é que tá a volta? Com folga, teve uma folguinha aí também pro pessoal e agora já volta treino pegado de novo. Isso, com certeza. A gente deu uma folga, né? Estamos já no segundo dia aí de trabalho da semana. Eu como tô responsável por essas duas categorias, tenho que ter esse controle, né, dos atletas. Eu não posso dar uma carga para os atletas da 15 e a mesma para 17, são atletas diferentes, né? São Sim. maturações diferentes também. E então a gente tem aí até uma decisão, né? Para jogar com a 17. A gente passou em primeiro lugar, né? Na classificação do Gauchão. Estamos nas oitavas, enfrentamos já o Aimoré. Infelizmente, né? Fomos superados aí pelo placar de 2-0, mas... Tem o jogo de volta agora. Tem um jogo de volta, né? É sábado, às 3 horas da tarde, e temos totais condições de conseguir reverter esse placar, porque, como falei antes, né? Quando se tem trabalho, né? Quando o atleta corresponde ao que tu está pedindo, tanto da parte física quanto a parte técnica e tática, fica tudo mais fácil, né? Então, é trabalhar o mental deles e sábado poder fazer um grande jogo e poder se classificar, né? O jogo aqui no Vale daí? No Vale, às 15 horas. Aí a 15 está indo para Pelotas, jogar o federado também contra a equipe do Progresso. Né? A gente está na 6ª colocação, se eu não me engano. Precisamos desses pontos, porque a gente está sem nenhuma derrota, né? A gente está invicto no campeonato. Só que estamos com 1 vitória e 3 empates. Sim. Então, a gente precisaria desses 3 pontos também, né? Isso, para a gente poder figurar na parte de cima da tabela. Claro. Ô Douglas, tu falou ali da questão mental também, na gurizada, psicológico. Tá aí, quando é que os caras começam, senhor, hoje não, treino físico, fazer um treininho mais leve, bola e tal, vamos fazer um treino técnico ali. Sim. Tem isso aí, né? Porque a gurizada chora, né? Vamos dizer que não. Sempre tem. Sempre tem aquele grupinho lá, né, que dá aquele famoso migué, mas a gente já tem o feeling, já conhece, né? Já sabe as figuras. Tem o grupo que tem na mão, então a gente consegue dosar, né? Consegue contornar essas situações, né?
e passar para ele que é importante, vai ter o dia que vai ser menos carga, né? Hoje, digamos, não, hoje é isso aqui, tu vai ter que fazer isso. É importante para ti, é importante para o grupo. Claro. Então a gente vai dosando, né? E claro, conhecendo os atletas que tu tem na mão, né? E como é que tu gosta de lidar assim com eles? Tu é um cara que é mais amigo da gurizada, tu é exigente também quando tem que ser, como é que tu trabalha assim? Sim, eu nessa curta trajetória, né, dentro do futebol, eu consegui me moldar dessa forma, né? Eu acho que não só eu, mas como os outros professores e treinadores lá da base anilada, acho que um dos nossos principais pilares, né, acho que é a gestão de pessoas, né? Tentar formar um bom cidadão primeiro, para depois sim a gente se integrar, né, no ramo do esporte, né, que é o futebol. Então, poder passar para ele ali atitudes, responsabilidades, né, dentro de campo e fora, né, para suas em casa, né, para suas famílias, para seus amigos, acho que é o nosso primeiro passo, né, e não foge da minha parte, né. Acho que primeiro tentar formar um cidadão de bem, né, com atitudes, com responsabilidades, para depois sim a gente nortear, né, no dia a dia do trabalho. E é o mais amigo, né? Cobro quando tem que cobrar, tiro o pé quando tem que tirar, boto o pé quando tem que botar, né? Precisa também, né? Precisa, com certeza. Ainda mais são idades, né? 15, 17 anos são idades muito boas de trabalhar, mas se tu não ter a mão ali do teu grupo, se torna impossível, né? Então, acho que eu tendo essa gestão de grupo, né? Sendo amigo e cobrando na hora que tem que cobrar, eu acho que isso que me norteia, né? Sim. Eu acho que é interessante também a gente comentar, Douglas, você como responsável ali por categorias de base, acaba também tendo que trabalhar esses meninos para poder daqui a pouco ter oportunidade profissional, né? Porque a gente teve no Gauchão vários atletas, né, agora que estavam, né, na base do Novo Hamburgo, estavam treinando junto com o profissional. Vou citar um exemplo clássico, a gente sempre cita aqui porque foi um caso bastante interessante nesse ano no Novo Hamburgo, que foi o Iago com 16 anos, né? Jogou a copinha, já estava na copinha do ano passado e subiu também pro Gauchão. Importância de trabalhar eles também, já pensando no profissional, não apenas na categoria de base, ali no trabalho do dia a dia, mas também tem que saber que daqui a pouco, opa, o treinador do Profi veio lá, olhou, eu quero esse moleque. Então, acho que também tem isso, né? Exatamente. A questão mental, né? A gente não abre mão de já preparando ele já mentalmente e claro, fisicamente, taticamente, né? A gente tem que preparar eles para quando essa oportunidade chegar, eles estarem prontos, né? E darem conta do recado, né? Trabalhando da melhor forma possível, né? Foi assim comigo, né? Lá no profissional, eu tive que me preparar, né? Me qualificar para quando a oportunidade chegar, né? A gente tá sempre pronto, né? Eu sempre tento passar isso para eles, independente da área, né? Independente da função. Acho que tu tem que dar sempre o seu melhor, né? Ser competente, dar o seu 100%, 110%, que é aquilo, né? Vai ter sempre alguém olhando. Então, para quando a oportunidade chegar, tu tá pronto, né? Para dar o seu melhor sempre, né? No dia a dia. E agora, nessas sequências de trabalhos que vocês têm, como é que funcionam os treinamentos? São diários os treinamentos de vocês? É espaçado? Como é que funciona lá a dinâmica de treinos do Novo Hamburgo? A categoria lá, a base, né, em si, ela tem duas equipes por categoria, né? São as equipes de transições e as principais, né? Então, no meu caso ali, eu pego às 17 na manhã, no período da manhã, e à tarde, com o intervalo ali, às 4 horas da tarde, né, tem a categoria sub-15. Treinos diários. Treinos diários, de segunda a sexta-feira, né? Dá em média ali de 2 a 3 horas por treinamentos. Então a gente consegue dosar bem para não faltar na parte física e não faltar, né,
na parte técnica e tática do treinador, que é muito importante, né? Com certeza. Douglas, a gente está chegando já na reta final aqui do programa. Quero pedir para o pessoal pode te acompanhar teu trabalho na internet, como é que o pessoal pode acessar lá, daqui a pouco tem um perfil no Instagram, alguma coisa, o pessoal pode te acompanhar lá também, nas redes do Novo Hamburgo. Claro, com certeza. O Instagram lá é Douglas Ramos, né? Douglas Ramos com 2 R. E o Facebook é Douglas Ramos também, normal. E tem lá uma base anilada também, o EC Novo Hamburgo, que também dá para acompanhar alguma coisa do trabalho. Com certeza, eles estão em seguida postando, né, não só do trabalho das categorias que eu sou responsável, mas das outras categorias também, né? Eles jogam tudo lá. Douglas, muito obrigado pela tua presença aqui, portas abertas da Vale TV. Muito obrigado, satisfação total. Queria aproveitar e mandar um abraço lá para os meus amigos e colegas, né, da base anilada, especialmente ali para minhas comissões, né, da categoria sub-15, sub-17, ao mestre John Almeida e ao mestre Luiz Soster. Tá certo, então. Douglas, muito obrigado pela participação. Nós voltamos amanhã com mais Esporte na TV. Valeu, tchau, tchau.